A vida de São José revelada à abadesa Maria Cecília Bage. José é perseguido e mostra paciência e resignação. O demônio tremia de ódio contra José, pois não conseguia tolerar que ele tivesse tantas virtudes, e decidiu fazer-lhe guerra novamente. Deus o permitiu para que o santo pudesse acrescentar novos méritos aos existentes, e para que aquele seu inimigo fosse novamente derrotado. Nessa ocasião, ele se serviu de pessoas não muito amigas ou afeiçoadas a José e colocou em suas mentes acentuados sentimentos de raiva e de inveja, baseados no fato de que ele havia conseguido salvar Jesus da fúria de Herodes, enquanto que os outros não haviam atingido esse objetivo, e diziam: nós fomos privados de nossos filhos inocentes pela tirania de Herodes. Apenas ele conseguiu uma forma de escapar a essa fúria. E se sentiam invejosos, não podendo suportar com calma a ideia de que o santo havia conseguido salvar seu filho e eles não. Não objetivando qualquer outra maneira de desabafar tais sentimentos, passaram a maltratá-lo através de injúrias e ofensas. De fato, passando por ele nas ruas de Nazaré, elas o chamavam de espertalhão, assim nominavam as precauções tidas por ele, e lhe diziam também: na verdade, foi grande a tua esperteza. Tu que sempre aparentaste grande simplicidade, foste capaz de fugir à ação de Herodes. Por certo, havia sido avisado pelo demônio, e pudeste assim fugir ao assassinato do teu filho, como aconteceu com os nossos. Verdadeiramente foste ainda pior que Herodes. Sabedor antecipado da ordem da morte, não tivesse a coragem de avisar pessoas algumas, mas te serviste deste acontecimento somente em benefício próprio. O Senhor castigará homem ingrato e mau e fará com que teu filho também venha a perecer da mesma forma que os nossos. Essas afirmações eram feitas com tal dose de ódio que as pessoas pareciam mesmo desejarem matar José. Ele, por sua vez, nada dizia em resposta, somente baixava sua cabeça resignado. Essa sua atitude fazia com que todos tivessem confirmadas suas opiniões ou suspeitas, e que lhe dissessem mais: falso, não sabes como responder a essas acusações, e sabes bem todo o mal que cometeste. Irás pagar por tudo isso, pois o teu filho também morrerá. Nem que tenhamos mesmo que providenciar para isso. Se nossos filhos tiveram que morrer, não vemos por que o teu deve sobreviver. Essas palavras feriam profundamente José. Não sabendo exatamente como responder, dizia: por que vos enfureceis contra o meu filho, que é de todo inocente? Se tendes algo contra mim, é sobre mim mesmo, que deve cair toda a vossa ira. Deixai meu filho em paz, pois que não tem qualquer culpa. Mas enfurecidas ainda, as pessoas lhe diziam: o teu filho há de morrer como os nossos. E o santo dizia: tudo será conforme a vontade do Senhor e nada mais. Ele que salvou a vida do meu filho naquela oportunidade, com certeza irá salvá-la novamente. As pessoas agora se mostravam terrivelmente irritadas com ele e o chamavam de atrevido por afirmar que havia sido Deus a salvação de Jesus, quando na verdade fora ele com sua esperteza enganadora. Ele nada respondia e sofria tudo com imensa paciência e resignação. E essas perseguições duraram longo período de tempo. José foi então para casa extremamente aflito e preocupado por todas aquelas ofensas que vinham fazerem ao Senhor. Na verdade, era mais nesse sentido de que medo do que na verdade pudessem fazer, pois estava seguro de que ele defenderia e protegeria seu unigênito e o livraria daquela raiva toda mal intencionada. Maria e Jesus já estavam a par de tudo e o aguardavam para consolá-lo e confortá-lo. Ao chegar em casa e ver Jesus, o santo chorou compulsivamente. Jesus o recebeu com muito amor e carinho e disse: querido pai, nada deves temer. As fúrias do inferno se voltaram contra ti, mas nada podem. Deves sofrer com paciência e passar por todos esses encontros desagradáveis,
pois deles resultarão muitos méritos para ti, e te farás digno de novos favorecimentos e graças por parte do Senhor. Maria também tentava confortá-lo. José, então animado por eles, afirmava nada temer, embora muitos lhe desagradassem todas as ofensas feitas ao Pai Celeste. E pedia a Jesus e Maria para que orassem por aqueles miseráveis que eram instigados pelo demônio, para que se arrependessem e corrigissem seus erros. Dessa forma, os três se colocaram em súplicas para que ele iluminasse as pessoas em questão. Depois disso, relatou-lhes os acontecimentos e decidiu permanecer em casa, pelo menos por algum tempo, evitando assim novas ocasiões para que elas novamente ofendessem o Senhor e encontrá-lo e maltratá-lo daquela maneira. A decisão, todavia, não produziu os resultados esperados, pois alguns vizinhos, também orientados pelo demônio, mostravam inveja dele e de Maria, pelo mesmo motivo que as outras, e se recordavam muito bem da fuga secreta do casal, sem qualquer aviso a quem quer que fosse. Dessa maneira, passaram também a agir contra eles, usando maus tratos e palavras ofensivas, situações essas que tiveram de aguentar em silêncio. José, voltando-se para Jesus, dizia amargurado: Ó meu querido filho, teremos sempre que enfrentar tribulações desse tipo. Eu acreditava que nossos conterrâneos te receberiam com a máxima cordialidade. Veja agora que o fazem com inveja e que desejam perseguir-te. Embora tivesse achado que poderiam desfrutar tranquilamente tua companhia, vejo que surgem novos e grandes problemas. Jesus tentava consolá-lo e dizia: não será ainda chegado na terra o tempo da tranquilidade e das grandes alegrias. Era ainda o dos grandes sofrimentos, da paciência e resignação, e que somente na pátria eterna seria possível viver as alegrias em toda a sua plenitude, e que todas as pessoas vindas a este mundo deveriam passar por muitas e variadas tribulações, pois o Senhor assim o desejava e as colocava à prova em termos de fé, confiança e amor que tinham por ele. Com essas palavras, o santo baixava sua cabeça e assentia, submetendo-se à vontade de Deus. Até mesmo na oficina onde trabalhava, foi importunado por pessoas muito invejosas, que não o deixavam sossegado. Nos primeiros dias foi mesmo forçado a manter Jesus delas afastado para que não lhe dissessem mentiras, para que ele não fosse obrigado a ouvi-las e tolerar suas afrontas. O santo, maltratado e vilipendiado, ia ter com Jesus para tentar alegrar-se, pois, como já foi dito, sua presença era suficiente para que se visse gratificado e confortado. E ele lhe dispensava muitas gentilezas, como sempre, das quais José se tinha por indigno. Em certas ocasiões, o Senhor, desejando testar outra vez as suas virtudes e dar-lhe nova ocasião para crescer em seus méritos, o fazia sofrer bastante. Era quando ele se dirigia para casa, após ter sido maltratado por pessoas desejando ver Jesus e Maria, e lá encontrava em colóquios com Deus, enquanto que Jesus se mostrava muito sério, formal e cauteloso. O santo se afligia e se amargurava, e julgando Jesus aborrecido, dizia angustiado: Ó querido Jesus, o que fiz eu, miserável, para que mostres essa fisionomia tão aborrecida? Infeliz sou por ter te desgraçado, pois se fui capaz de desgostar a fonte das minhas alegrias, como conseguirei conforto e serenidade? O que devo fazer ou dizer para acalmar-te? Elevando o seu espírito para o Pai Celeste, dizia mais: Ó Pai de todas as misericórdias, tende piedade de mim em todas essas aflições. Sendo vossa vontade que eu passe por elas sem qualquer consolo, as aceitarei. Se for vossa vontade que eu permaneça aflito pelo resto da minha vida, eu devo submeter-me voluntariamente a essa vontade, para que em mim não reste qualquer culpa ou pecado. Eu vos suplico, meu Deus, castigai este vosso humilde servo, cobri-lhe de aflições, privai de qualquer consolo, mas que ele jamais vos ofenda. Que sempre ele caiam todos os males do mundo, mas que jamais desgoste a vossa divina majestade, digno que sois de ser amado e venerado por todos.
Dizendo tais palavras, seu aflito coração se aliviava e ele se confortava interiormente, mas o sofrimento em pensar que Jesus e Maria tivessem algo contra ele era muito grande e angustiante. Torturava-se em pensar que estivessem aborrecidos por sua causa, dizendo para si mesmo: José, onde encontrarás conforto e consolo, se os objetos das tuas alegrias se voltam contra ti? Não existe pessoa que possa consolar-te, somente o Senhor o poderá, e até ele mesmo talvez esteja irado contigo, pois que o unigênito e sua mãe o estão. Em meio a todas essas angústias, ele não sabia como agir, mantendo-se apenas muito preocupado com tudo aquilo. Subitamente foi tomado de impulso em dirigir-se a Jesus novamente e ajoelhar-se aos seus pés para perguntar-lhe em que forma ele o teria magoado e ofendido. Todavia, não ousava assim proceder, pois temia desagradar. O impulso se mostrou mais forte que o temor, e ele, confiante, foi para Jesus para ajoelhar-se perante ele. No que assim fazia, encontrou-o durante o caminho, e ele o abraçou afetuosamente, sendo possível imaginar-se a alegria do santo com isso. Na situação tão comovente, Jesus falou em primeiro lugar: Alegra-te, meu querido pai, jamais me aborreci contigo, pois muito te amo. E José disse então: filho querido, fui assaltado de imensa preocupação, mas estou agora tranquilo e alegre, pois vejo tua fisionomia bastante serena. Sabes bem do meu temor, e como asseguras estar tudo bem, meu coração encontra paz. Ao que Jesus replicava: Alegra-te, José. Estas tuas preocupações são muito agradáveis ao meu Pai Divino e também para mim. Com elas, cresces em teus méritos, pois te conformas com tudo o que esteja relacionado à vontade divina. Assim dizendo, ele tomou José pelas mãos e o conduziu até Maria, que já os aguardava com muito afeto, dizendo também muitas palavras de conforto para seu marido. E em meio a todas as alegrias decorrentes, José se sentia humilde e indigno de tantos favorecimentos e chorava mesmo de alegria. Suplicou então a Maria e Jesus para que agradecessem ao Senhor por tudo o que ele condescendente lhe concedia, de que jamais tinham sido merecedor. E os três conjuntamente se colocaram em louvores e agradecimentos ao Pai Celeste, enquanto José mostrava também sua imensa gratidão a Maria e Jesus, que o consolava e diziam ser necessário sofrer com resignação. E também que podia estar seguro que não ofendia a Deus, mas sim que muito agradava a ele e a eles dois também, o que já conquistara grandes méritos que o conduziriam ao paraíso. E ele, muito satisfeito, retornava ao seu trabalho, sempre louvando e agradecendo ao Senhor, que tudo permitia para a alegria dele. Ele meditava constantemente sobre essas graças, todas a ele destinadas, e sobre a grande condescendência que o Senhor mostrava e convidava as pessoas para que o também bendissessem e o louvassem, cantando com ele o cântico de exaltação dos meninos da Babilônia. Trabalhando, permanecia absorto nestes pensamentos, pois a tarefa que cumpria não impedia que seu espírito se exercitasse nesses atos, fato demonstrado na perfeição dos trabalhos que terminava, embora ele não tivesse percebido o passar do tempo tal sua concentração em Deus. Dessa maneira, seu corpo se cansava, mas sua mente se deliciava com o Senhor. Sabia muito bem desfrutar de graças especiais e, por isso, agradecia constantemente. Às vezes, desocupados, iam à oficina para conversar com ele. Tão concentrado estava que nem mesmo os via ou ouvia, e eles por esse motivo o chamavam de insensato e até mesmo de grosseiro, pois não conhecia seu mundo interior. Sabedor desses fatos, ele agradecia a Deus por o ter em tais conceituações. Agradava-lhe não ser estimado e apreciado, e preferia ser ofendido por eles, dominando-os de seus benfeitores como instrumentos para a conquista de novos méritos, e para que a sua alma fosse coberta de novas graças. Por isso, empenhava-se em preces a favor deles, pedindo a Deus que lhes concedesse muitas graças também.
Quando os encontrava, os que haviam maltratado ou ofendido com palavras, mostrava-se ainda mais alegre e mais jovial do que habitualmente era com os demais. Saudava-os com cortesia e lhes desejava interiormente todo o bem possível, suplicando ao Senhor para que enriquecesse suas almas. Ao Altíssimo muito agradável esse seu comportamento, e ele mostrava sua gratidão, concedendo ao santo tudo o que era pedido. E ele, sabedor desse agrado, procurava praticar esses atos de bondade com muita alegria e satisfação em sua mente. Existiram também muitas outras tribulações para José em seu retorno à terra natal. Até mesmo íntimos e amigos, embora bem intencionados, lhe diziam que não deveria ficar perambulando pela cidade, pois todos o julgariam perdulário e vagabundo, e que não deveria conduzir Maria junto nesses giros que fazia, pois ela, gentil e frágil que era, poderia também ser afrontada por aquelas pessoas. Deveria estabelecer-se em definitivo de vez por todos, mostrando ser pessoa equilibrada como deveria viver. Essas palavras pesavam no espírito do santo, e ele, para não revelar-se os ocultos mistérios, calava-se e deixava que pensassem ser culpado e leviano mesmo. Envergonhado, baixava a cabeça e agradecia aqueles avisos, pedindo também para que o perdoassem pelo seu pequeno entendimento das coisas e pela sua reduzida capacidade. Todavia, em seu espírito agradecia ao Senhor, mostrando-se disposto a sofrer ainda mais necessário fosse. E dizia: meu Deus, é justo que eu, tão favorecido e agraciado por vós, seja maltratado e tido como insensato por muitos. Para mim, pessoalmente, importa somente que vos agrade e que cumpra todas as vossas ordens. Sendo o vosso desejo que eu abandone novamente a cidade, seguirei logo vossas instruções e voluntariamente me disponho a enfrentar os percalços de uma nova viagem e também os maus tratos e calúnias por parte de pessoas que interpretam erroneamente minhas ações. E de fato estavam sempre preparados para obedecer em tudo e por tudo à vontade divina, pois nela repousava sua tranquilidade. Atendida à vontade do Senhor, ele estaria sempre satisfeito e sossegado. Ao voltar para casa, era acariciado por Jesus e consolado até mesmo nas ocasiões em que nada relatava sobre os fatos ocorridos na cidade. Jesus lhe falava sobre seus grandes méritos, sobre as muitas alegrias que o Pai Celeste tinha com ele, especialmente nas ocasiões que era maltratado por pessoas, e que deveria aceitar com naturalidade as coisas desagradáveis que lhe aconteciam. E José se declarava pronto para sofrer muito mais, uma vez que essa fosse a vontade divina, dizendo: nada mais quero cumprir do que a vontade divina.